prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus. Estamos trabalhando o módulo 10, o significado das leis divinas nas relações sociais. No nosso encontro de hoje, nós trabalharemos o tema a transformação moral da família. Nós estamos vendo nesses últimos encontros a respeito da transformação da Terra de mundo de expiações e provas para a regeneração, que vai gerar essa transformação de toda a sociedade. Nós trabalharemos no encontro de hoje a transformação moral da família, que é a base de toda a sociedade. É o objetivo que estaremos refletindo na noite de hoje. Refletir sobre a transformação moral da família, base da sociedade, por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Somente uma família bem estruturada, equilibrada, harmonizada, com base nas virtudes cristãs, é que nós teremos uma sociedade melhor. Porque a sociedade humana, hoje, ela é espelho da própria família. Nós temos uma sociedade disfuncional, porque as famílias, de um modo geral, na Terra, são disfuncionais. São famílias que ainda trazem muitas doenças relacionais. E essas doenças relacionais, elas são resultado exatamente de um não esforço para desenvolver as virtudes cristãs, conforme veremos. Antes de iniciar a reflexão doutrinária, vamos refletir sobre essa transformação moral da sociedade terrestre, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral, para auxiliar na transformação moral do planeta em que vivemos, a começar de sua família. Você tem desenvolvido ações para aprimorar a sua família? Como tem sido isso para você? Que trabalho você tem desenvolvido na sua intimidade e na intimidade do seu lar para aprimorar a sua família? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Vamos começar as nossas reflexões com a questão 774 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: há pessoas que, do fato de os animais
ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então, na questão anterior, inclusive, Kardec fala dos animais, pergunta sobre os animais, e os benfeitores dizem que os animais, eles têm, por instinto, um cuidado com os filhotes, no primeiro momento, e logo que os filhotes já adquirem condições de viverem por si mesmos, eles os abandonam porque vêm novos filhotes. Isso faz parte do ciclo de reprodução dos animais. Aí, logo em seguida, ele faz essa afirmação, depois a pergunta. E a resposta é muito clara aqui. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Então, vamos refletir a primeira parte da resposta, depois nós vamos refletir a segunda, que já fala diretamente da família. Aqui vamos começar com uma reflexão a respeito das palavras no sentido lato, no sentido estrito, né? Se nós olharmos no sentido estrito essa primeira parte da resposta, que ilações nós podemos fazer, que conclusões nós podemos chegar, que não corresponde à realidade. Que o homem é uma criação à parte, exatamente. Que os animais não evoluem, né? Porque se os homens são diferentes dos animais, a necessidade de progredir significa que os animais não progridem. Em outras questões do Livro dos Espíritos diz exatamente o contrário disso. Será que os benfeitores estão se contradizendo? Não estão se contradizendo. O que está acontecendo? Qual é a diferença? Se em outras questões eles falam, inclusive, que o ser humano já passou pela fase animal, o ser humano de hoje já esteve estagiando no mineral, no vegetal, no animal, e agora estamos no reino nominal. Isso é muito claro em várias questões do Livro dos Espíritos, especialmente a questão 540. Por que essa diferença? Existe uma diferença sutil aqui, que é importante refletir para que nós não deturpamos a resposta dos benfeitores. Cheguemos a conclusões deturpadas, melhor dizendo. Há uma questão sutil que está aqui. De duas leis divinas eles estão falando aqui. Uma explícita e outra implícita. Os animais não trabalham, Tiago? Trabalham e muito. Até os corais, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala até aqueles micro-organismos, todos trabalham. Não é a lei do trabalho, é outra lei. Você está passando perto. Eles estão falando de uma lei direta aqui. Qual é? Lei do progresso, lei de evolução. E uma outra indireta, que está ligada a essa a possível deturpação do conceito. Que lei é essa? Qual é a diferença do animal para o homem? Inteligência, instinto, só isso? O animal não tem inteligência? Tem. Então, não é essa a principal diferença. Discernir tem a ver com discernimento. O que os animais não têm, que os seres humanos têm, essa é a diferença básica.
Raciocínio os animais têm. Os animais que são treinados, que têm um raciocínio. Nem todos os homens pensam em Deus. Os que estão na primitividade ainda nem têm noção disso. O livre-arbítrio, exatamente. Então eles estão falando aqui da lei de liberdade. O ser humano, o animal, ele evolui de que forma? Existe uma lei que gera a evolução até chegar no estágio humano. Que lei é essa? Existe uma lei... Não, é uma lei que gera a evolução dos animais, de todos os seres, até a condição dele se tornar humano. Lei do progresso é a lei que todos progridem, que está inclusive no ser humano. É outra lei, a lei do automatismo. Esse processo de evolução do animal, ele é automático. No ser humano, ele já vai evoluir pelo uso do livre-arbítrio. Essa é a grande diferença. Está implícita aqui nessa resposta. Ficou claro, gente? Por isso que diverso dos animais é o destino do homem. A nossa destinação qual é? De evoluir da mesma forma que os animais também evoluem. Mas de evoluir de que forma? Pelo uso do nosso livre-arbítrio. É essa a diferença sutil entre uns e outros. Os animais estão evoluindo, eles vão chegar no reino nominal um dia, por automatismo, por um processo que tem começo, meio e fim. Quando chegamos no reino nominal, o que vai caracterizar a evolução no reino nominal? O automatismo ou a autonomia? A autonomia, essa é a grande diferença. Até chegar no reino nominal é automatismo. Claro que na primeira fase, ainda no reino nominal, existe muito de autonomia, de automatismo, porque a inteligência não está totalmente desenvolvida, mas aos poucos vai se preconizando a autonomia, que é o uso do livre-arbítrio. Ele vai utilizar o livre-arbítrio para evoluir e crescer. Então, isso é a grande distinção entre o ser humano e os animais. Ficou claro, gente? Continuemos aqui. A segunda parte da resposta. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Vejamos o alcance do restante da resposta. Primeiro, então, os benfeitores falam aqui dos laços sociais. Que laços sociais são esses? De toda a sociedade, toda e qualquer interação social, amizade, de relação de trabalho, seja trabalho voluntário, como é o caso da nossa organização aqui, o trabalho profissional, todas as áreas que você interage com outro ser humano, você está diante dos laços sociais. Qual é o grande papel da família nessa questão? Por que a família torna os laços sociais mais apertados? Ela é o espelho da sociedade e o que mais? A família é a célula máter da sociedade, né? E tudo que acontece na família vai espelhar na sociedade, vai refletir na sociedade. Se temos uma família disfuncional, a sociedade será tão disfuncional quanto a família. É o que acontece na nossa sociedade ainda. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma
os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha essa parte que está frisada aqui em amarelo. Qual é o grande sentido da família, então? O aprendizado do amor. Exatamente isso. É a grande função da família. Se a família tem como grande função o aprendizado do amor, significa o quê? Reflexivamente, o que significa? Nós vimos no nosso encontro passado que o que caracteriza num planeta de regeneração é o amor em todas as frontes. Lembra que nós fizemos até uma brincadeira? Será que todo mundo vai nascer com uma tatuagem? Amor. Cada um na sua língua mãe? Não faz sentido. Mas por que vai estar em todas as frontes a palavra amor? Por que está em todas as frontes a palavra amor no planeta de regeneração? Porque os homens já sabem amar. Quem vive num planeta de regeneração já sabe amar. Se aqui na resposta eles estão dizendo que a família, para que nós aprendamos a amar, como que nós vamos ter um planeta de regeneração? Através da regeneração da família. Somente a família, que as pessoas saibam se amar, é que fará parte de um planeta de regeneração. Então, teremos famílias disfuncionais no planeta de regeneração? Não vai ser possível. Porque somente pessoas, se está em toda... Santo Agostinho diz muito claramente, em todas as frontes a palavra amor, significa que as pessoas já sabem amar. Então, o grande laboratório do amor será onde? A família. É o grande laboratório para que nós possamos aprender a nos amar como irmãos. Por que como irmãos? Não vai ter esposo, esposa, pai, filho. A referência é a humanidade, né? Irmãos em humanidade. Porque esposo, esposa, pai, filho, somos todos, de fato, irmãos. Irmãos e humanidade, que momentaneamente temos as funções na família, função de pai, de mãe, de irmão, de filho, de cunhado, de sogro e assim por diante. Mas, na prática, dentro de uma questão de humanidade, somos todos irmãos. Então, amar-se como irmãos é o grande objetivo da família. E no mundo de regeneração, nós teremos famílias de pessoas que se amam. Então, esses dramas que são próprios de planeta de expiações e provas, como vimos uma notícia ontem de uma criança recém-nascida que foi abandonada no bueiro. Né? Foi abandonada no bueiro, foi encontrada, isso numa cidade que estava a 5 graus, parece, e ela conseguiu sobreviver. Então, são coisas inimagináveis no mundo de regeneração. Uma outra notícia que vimos antes de ontem, de uma mãe na França, que abandonou a sua filha de 1 ano e pouco na beira de uma praia, na borda do mar, para que as ondas levassem a filha. Ela morreu afogada. São dramas humanos que demonstra uma família extremamente ainda doente. Por quê? O que leva uma mãe a abandonar um filho? Ou matar um filho afogado? Que essa abandonou para que a criança morresse, essa outra, que foi encontrada com cordão umbilical, era recém-nascida, toda nua, na beira de um bueiro. Ela jogou no bueiro, na verdade. O que leva? Existe sim uma causa única. O ódio. São inimigos. Você não abandona um amigo, né? Alguém que você ama como irmão, você abandonaria?
Em hipótese alguma, a gente abandonaria alguém que você ama como irmão. Então, são inimigos esses dramas familiares, porque as famílias no planeta de expiações e provas, em sua maioria, são de inimigos que reencarnam juntos para aprender a amar-se, porque ainda não sabem amar. Vejamos, vamos analisar sua fala. Uma falta de recurso financeiro levaria a pessoa a abandonar num bueiro? Tanta gente criando criança, não poderia dar para alguém cuidar? Mas ela pode abandonar, por exemplo, na porta de uma família, não no bueiro, não é? Na porta de uma... Coloca na porta da casa, toca a campainha e sai correndo, para não saber. Se for a vergonha em relação ao que você está falando, veja, será que justifica a pessoa deixar uma criança nua numa situação de crime inóspito na beira de um bueiro? Seria simplesmente essa questão circunstancial, não é uma questão mais existencial? As questões circunstanciais levam a dramas nesse nível? A pessoa tem algum distúrbio, alguma coisa, simplesmente vai lá e faz algo assim tão drástico? As questões circunstanciais não geram dramas desse tipo. Elas são de ordem existencial, são coisas que vêm já de muito tempo e que as pessoas não se dispõem a trabalhar. Por isso que são próprios de planeta de expiações e provas, né? Não são propriamente questões fortuitas que aconteceu ali e a pessoa... até quando é um processo de ordem mental, não acontece por acaso. São problemas do ser humano que acabam sendo... que aparecem na família. Vamos ver a questão 205, que Kardec faz referência aqui na questão sobre a família. Na 205 ele pergunta: há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Aí a resposta dos benfeitores: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, aqui a questão de que muita gente se apega para negar a lei da reencarnação, baseado em que qual é o elemento que gera essa estranheza das pessoas, a dúvida, ou situações como essa, delas achar que destrói os laços da família a reencarnação, porque eu vou ter vários pais, várias mães, Qual é o fator psicológico ligado a esse fenômeno? O apego é resultado já, é um sentimento filho. O que gera isso? Orgulho e egoísmo. As duas chagas da humanidade, é orgulho e egoísmo. Por quê? Qual é o problema de ter várias mães? Qual é o problema de ter vários irmãos? Na verdade, o que os benfeitores dizem é que às vezes os laços vão se ampliando, porque você vai trocando. O pai de hoje pode se tornar o filho de amanhã. A mãe de hoje, amanhã é a filha e vice-versa. E vai se ampliando os laços de família. Como eles dizem aqui, eles os distende. Agora, a pessoa que se orgulha da minha família, do meu pai, da minha mãe, principalmente por questões
de projeção social. Claro que, nesse caso, ela vai ficar muito incomodada de encontrar pessoas que não tinham projeção social como sua família, fazendo parte da sua família, né? Então, é como os benfeitores dizem aqui: no vosso vizinho, o vosso servo, pode achar-se algum espírito a quem tenhais estado presos pelos laços de consanguinidade. Alguém que a pessoa às vezes até acha que é a pior, assim, a mais relés das pessoas, e pode ter sido alguém muito grato a ela no passado. Então, não entendi. Ah, sim, os romances espíritas mostram isso. Às vezes uma pessoa serviçal foi alguém que foi pai, mãe, e que é aquele serviçal que auxilia na condução da família. Fala, Eduardo. Também leva a isso. Porque, na verdade, o nacionalismo doentio é no nível maior aquilo que se já tem no nível menor na família. São processos de egoísmo, de egocentrismo que produz isso, a partir do orgulho, desse orgulho de raça, do orgulho do meu, né? Aí entra a questão da possessividade, que vai gerar o apego que a Marcela falou. Vamos agora para a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí, gente? O que aconteceria? Nós acabamos de ver uma questão que as pessoas estranham às famílias, à reencarnação, por causa da ampliação dos laços de família. Se nós abolíssemos a família, o que aconteceria? Um aumento do egoísmo, que é a causa básica desse estranhamento, desse problema todo que acabamos de ver. Uma recrudescência do egoísmo. A resposta é muito clara. Então, o egoísmo ampliaria de uma forma assustadora se os laços de família fossem relaxados, fossem abolidos. Perguntas até agora? Vamos prosseguir. Vamos agora fazer uma pergunta para que todos nós reflitamos sobre a transformação moral da família. A transformação moral da família, base para que tenhamos na Terra um planeta de regeneração, acontecerá a partir de que ações? Nós acabamos de refletir que a família é o laboratório divino que nós aprendemos a nos amar como irmãos. Se nós, na família, aprendemos a amar como irmãos, num mundo de regeneração, o amor, ele está em todas as frontes, metaforicamente dito por Santo Agostinho, significa que o amor vai ser a base de uma família. De todas as famílias, a base de tudo será o amor. Como que nós vamos agir para ter uma família assim? Por quê? Como nós temos visto nesses últimos encontros, um planeta de regeneração, ele é criado por quem? Por todos nós. Somos nós, os habitantes desse planeta, que formaremos um planeta de regeneração. Não é o planeta que vai se transformar por um processo de encantado, mágico, miraculoso. É a transformação moral dos indivíduos. Então, como que nós vamos ter uma família melhor? Qual que será a base de tudo? A transformação individual é o processo primário, e a partir dessa transformação individual, o que deve acontecer? O direito igual dos homens e das mulheres? Realmente, esse é a base para uma família melhor. No capítulo da Lei de Igualdade, nós vamos adentrar isso que o Coni acabou de falar,
No capítulo da lei de igualdade do Livro dos Espíritos, fala sobre a base de todo o processo de moralização da família, que vai, por sua vez, moralizar toda a humanidade, toda a sociedade terrestre, que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Por quê? Que a igualdade dos direitos do homem e da mulher será a base para uma sociedade mais fraterna, mais amorosa, mais justa. As disfunções que nós temos hoje nas famílias, elas refletem o quê? Disfunções são doenças relacionais, né? O que elas refletem? Uma das grandes causas, isso que o Coni acabou de falar, é esse modelo ainda centrado no homem que manda nas mulheres, que exerce uma força sobre as mulheres. Isso é maior ou menor intensidade dependendo da sociedade que vivemos, mas de uma certa forma, em todo o planeta ainda temos isso. Ainda temos um domínio dos homens querendo fazer prevalecer os seus direitos em detrimento do direito das mulheres. Se nós permanecermos assim, vai haver a regeneração do planeta? Não. Por quê que não vai haver a regeneração do planeta? Porque no mundo onde uma pessoa tem privilégio só pelo fato de ser do gênero masculino, que fraternidade estará acontecendo nesse mundo? Não é possível, né? É necessário que haja realmente uma igualdade entre as pessoas para que nós tenhamos, aí sim, o início de todo um processo que vai passar pela melhoria das relações entre os homens e as mulheres, entre os casais e entre os casais e os seus filhos. Em todo um processo de construção de uma família mais equilibrada, a partir da igualdade entre homens e mulheres. Vamos começar aqui com a questão 817. Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Sim, né? Vamos ver a resposta. Eles fazem uma pergunta nessa resposta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Por que os benfeitores responderam com essa pergunta? Quando nós falamos de estudo reflexivo, quem que criou o estudo reflexivo? Das obras básicas foi o próprio Kardec e os espíritos benfeitores. E, na verdade, era Jesus, né? O grande espírito que ele fazia perguntas para as pessoas refletirem. Aqui os benfeitores estão fazendo uma pergunta para quê? Para que nós reflitamos. Eles respondem a pergunta com outra pergunta. Não dão a resposta. A resposta está implícita na resposta da pergunta que eles fazem. Vejamos, Kardec faz uma pergunta muito clara. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Muito clara, né? Poderia ser só sim ou não. Mas por que eles fazem a pergunta? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem, do mal e a faculdade de progredir? Por que eles respondem com essa pergunta? Para que nós reflitamos sobre isso, chegamos aqui à conclusão? Para quem eles estão mais oferecendo essa pergunta reflexiva? A sociedade da época?
A sociedade da época do século XIX é diferente do século XXI no que tange esse machismo, à dominação dos homens pelas mulheres? É mais para os homens essa pergunta. Porque não existem ainda pessoas que até hoje que acham que a mulher é inferior? Houve concílios na Idade Média para refletir se a mulher tinha alma. Houve vários concílios na Idade Média, na Igreja Católica, entre os sacerdotes, para ver se a mulher tinha alma, né? Vejamos, a pergunta profundamente reflexiva, para que o homem pense: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? O progresso é só para ele, homem, ou para a mulher também? A capacidade de saber o que é bem e o que é mal é só para ele, homem, e para a mulher também? É com esse objetivo a pergunta reflexiva, principalmente para o homem que acha que a mulher é inferior. Para aquele que já aceita a equalidade dos sexos, não há problema. Mas para aquele que ainda vê, por menor que seja essa visão, a mulher como inferior, essa pergunta reflexiva como resposta é muito significativa. Porque para que ele se olhe, veja quais são os seus pensamentos mais profundos nesse sentido. Agora, vamos aprofundar um pouco mais a reflexão. Pode ser que tenha mulher que tenha esse pensamento machista também? Muitas. Tem muitas mulheres machistas que se colocam como inferiores e criam seus filhos, homens, para ver a mulher de forma inferior. Também serve para essas mulheres também, que ainda não refletiram profundidade do que é ser homem, do que é ser mulher. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra pergunta que vai aprofundar um pouco mais essa aqui. Questão 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí, gente? Eles acabaram de dizer que tanto homens como as mulheres têm a capacidade de progredir e de entender o que é bem e o que é mal. E aí Kardec vem e fala da inferioridade moral da mulher em certos países. Usos e costumes passa por isso, mas existe uma inferioridade moral? Não existe inferioridade moral. Pode haver inferioridade social? Inferioridade social existe? Sim. Tem países que as mulheres são escravas dos homens. Os países muçulmanos, de um modo geral, as mulheres não têm direito a praticamente nada. E são verdadeiras, algumas escravas sexuais dos seus maridos e tudo mais. Mas Kardec fala de inferioridade moral. Por que ele falou de inferioridade moral? Se a inferioridade é social, os benfeitores acabaram de dizer, ele fazia uma pergunta após a outra que vinha anterior, para elucidar a anterior. Por que ele fala de inferioridade moral? Exatamente. Então, é exatamente o que a Geisiane falou. Se havia uma crença geral de que a mulher era inferior moralmente, então ele fez uma pergunta com base nas crenças da época. Com toda certeza, Kardec não aceitava essa ideia da mulher ser moralmente inferior ao homem. Mas havia uma crença. Acabamos de dizer que havia concílios para saber se a mulher tinha alma ou não, né? Agora vejamos a resposta, que é muito significativa. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olha que interessante, né?
Então vejamos, não há inferioridade moral, mas há uma inferioridade social fruto da crueldade do homem, da injustiça do homem sobre a mulher. Então, que infração, que lei divina que se comete uma infração muito grave nessa questão da desigualdade entre o homem e a mulher? Lei de igualdade, sim, mas amor, justiça e caridade é principalmente essa, porque é essa que vai oferecer a igualdade, né? Vejamos, às vezes nós falamos da sociedade muito distante de nós. Vamos trazer para o nosso lado, para a nossa sociedade ocidental, um país que, teoricamente, as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens. Não é o que está no Código Civil? Pessoal do direito aí, Regilane, é isso? Do ponto de vista do papel, está tudo igual, não é? Mas do ponto de vista prático, há igualdade, mesmo no nosso país? Mesmo nas nossas famílias espíritas, há igualdade? Não, ainda não. Por quê? A mulher ainda é vista como objeto, né? É vista dessa forma para ser dominada. Só para eu ver, por exemplo, a forma como a sociedade lida com o adultério masculino e o adultério feminino. É igual? Só para dar uma ideia. Vamos pegar adultério masculino. Não há uma, entre aspas, aceitação, que na verdade não é aceitação, é conivência com o adultério masculino? Até as mulheres aceitam, entre aspas, estou falando aceita entre aspas porque não é aceitação é virtude, elas conivem, né, se acomodam a adultério dos seus parceiros. Por quê? É coisa própria do homem e é coisa própria da mulher, entre aspas, aceitar tudo isso. Agora, o contrário, adultério feminino em relação aos homens, como que é visto socialmente? Como um fim do mundo, né? O homem pode, mas a mulher de jeito nenhum. Tem diferença? Do ponto de vista da lei, do ponto de vista da lei divina, não há diferença nenhuma. Mas do ponto de vista humano ainda existe tudo isso. Por quê? Está aqui na resposta. Por quê? Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, o homem, entre aspas, pode adulterar. A mulher, em hipótese alguma. Se é igualdade de direitos, então os dois podem adulterar, não é? Não, nenhum dos dois, porque está se infringindo a lei de amor, justiça e caridade. Isso é direito? Infringir a lei? Não, jamais. Nas respostas que vêm em seguida, vai ficando cada vez mais claro isso. O que é esse direito profundo? Não é simplesmente um direito que se coloca numa obra, no Código Civil. Esse direito é algo mais intrínseco. Onde que ele emana? Essa igualdade de direitos. De Deus, e estou perguntando do ponto de vista humano. De onde que ele emana? A filiação divina está envolvida. Mas de onde que ele emana esse direito, a essência desse direito? Da consciência, exatamente, da consciência. Porque não é na consciência que estão as leis divinas. Se o ser fere a lei de amor, justiça e caridade, se ele está ferindo de alguma maneira, quem é que está ferindo? A quem ele está ferindo de fato? A ele próprio. Então, por exemplo, uma pessoa que adultera, ele não está ferindo a outra pessoa diretamente. Ele está se ferindo e ferindo o outro indiretamente.
O outro é ferido indiretamente, mas a ferida maior não é o outro, é a ele próprio. É a própria pessoa que está realizando isso. Vejamos, porque é algo injusto sendo realizado na criatura. E algo injusto está ligado a que lei? De justiça, amor e caridade. Essa lei trina. Então, se infringe lá no âmago do ser, na consciência, a lei. Então não é simplesmente do porque está escrito numa regra X, Y, Z, que nós vamos ter igualdade ou não. Nós não estamos vendo que num planeta de regeneração as leis passam a ser cumpridas por livre e espontânea vontade dos seres, e o descumprimento da lei se constitui exceção, é o que caracteriza o mundo de regeneração. Nós vimos os detalhes no nosso encontro passado. Então, onde que vai começar a ser cumprida essa lei? Nas nossas consciências. Não depende simplesmente de leis humanas, depende da lei divina. É claro que as leis humanas vão se adequando cada vez mais às leis divinas. Hoje nós temos no Código Civil Brasileiro uma lei, do ponto de vista da igualdade do homem e da mulher, próxima da lei de amor, justiça e caridade, mas só está no papel. Por quê? Por que ainda está no papel? Porque ainda não respeitamos no nível consciencial a lei. Se nós não respeitamos no nível consciencial, não é um papel que vai gerar o respeito, né? Vamos prosseguir. Questão 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? E aí, gente? Se tem igualdade de direitos, ela é para ter o mesmo direito que ele. Com que fim a mulher é mais fraca fisicamente? Para tarefas distintas, exatamente. Vamos ver aqui a resposta. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Isso era bem próprio lá no século XIX, né? Que a força bruta era praticamente utilizada em todas as áreas. No mundo, no século XXI, com a tecnologia, cada vez mais se usa menos força bruta. Mas, claro, o homem ainda continua, claro, pela própria complexão física, mais forte que a mulher. Não necessariamente para fazer coisas mais rudes, trabalhos mais rudes, mas a própria força muscular. Agora, qual é a questão das funções especiais? Num mundo de expiações e provas como o nosso, como funciona o feminismo? Vamos tocar numa questão importante que tem a ver com essa questão da igualdade. Num planeta de expiações e provas como o nosso, como funciona o feminismo? De um modo geral, nós não estamos falando das exceções, mas de um modo geral. O feminismo, teoricamente, não é para lutar pelos direitos das mulheres? Não é? É. Mas qual é o movimento que as pessoas acabam tendo em relação ao feminismo? Que outro extremo é esse, Tiago? Sobrepor a mulher ao homem? Talvez não. Há uma tendência de se buscar os mesmos direitos que os homens, mas no sentido das funções. Então, a mulher pode ser caminhoneira? Pode, mas ela deve ser caminhoneira, tratorista, servente de pedreiro. Hoje tem tudo isso.
Vejamos que isso pode parecer modernidade, pode parecer positivo, mas isso é fruto de uma sociedade ainda doente. A mulher quer se igualar aos homens nas funções, como se ela tivesse a compreensão física do homem. Ela quer se igualar ao homem nas viciações que o homem tem. Então, se o homem adultera, ela também está querendo adulterar tanto quanto, até mais do que os homens. Se o homem, como diz o Coni, bebe cerveja sozinho num bar, ela vai lá e também faz isso. Se o homem fuma e faz outras coisas, ela também quer fazer. Isso é próprio de quê? De uma sociedade doente. Aí, o que acontece? O direito é nesse sentido que os benfeitores estão dizendo aqui? Não. É o direito moral, é o direito que vem das leis na consciência. E não simplesmente o direito de fazer tudo o que o homem faz, da mesma forma que o homem faz, que nem os homens deveriam fazer, quanto mais as mulheres. Sim, no caso da lei divina, passa a ser um abuso da lei de liberdade. E já não é mais direito, é uma perversão do direito. Porque o direito, na verdade, é algo muito diferente disso. O direito é direito do respeito ao ser humano, o direito delas, como eles colocaram lá inicialmente. Tem capacidade de perceber o que é bem e o que é mal, tem capacidade de inteligência, tem as mesmas condições que os homens. Agora, há sim desigualdade de funções. Vamos prosseguir que vai ficar mais claro isso. Na questão 820, Kardec pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A mulher, por ser mais fraca fisicamente, não é dependente do homem? Para matar barata, por exemplo, para matar rato. Na verdade, não é dependência, né? Claro, se o homem pode abrir a tampa dos frascos que quase não, que tem mais força, matar barata, rato, essas coisas todas, não há problema nenhum. Mas isso não significa desigualdade de direitos. Vamos ver aqui a resposta dos benfeitores. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Olha que interessante a resposta. Então, se o homem é mais forte fisicamente, é para proteger a mulher, não para escravizá-la, como acontece comumente, né? Vejamos um comentário de Kardec. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Olha que bonito o comentário de Kardec. Então, se existe sim direitos iguais, existem funções diferentes. A função da paternidade é a mesma da maternidade? Não tem como, né? Lieber, que está aí de paizinho novo, como que é? Você tem como fazer a mesma coisa que a Renata faz? Não há como, até a fragilidade da criança pede uma delicadeza maior, né? O jeito do homem fazer o trato com a criança, principalmente criança recém-nascida, é muito mais desengonçado do que a mulher, né? Faz parte, é biológico isso, é fisiológico. Por isso eles colocam aqui, os benfeitores colocam da proteção, e Kardec faz adentra na questão da delicadeza das funções maternais. Mas e as mulheres que não são mães? Não existe essa questão para elas?
As mulheres que não são mães? Hã? Pode ser mãe de outro? E se não tiver filho? A maternidade essa função maternal só é exercida com filho biológico ou mesmo com filho adotado somente? Não. A maternidade, essa delicadeza que a mulher não deve jamais desprezar, porque pelo esse feminismo torto da igualdade de funções faz com que as mulheres comecem a desprezar a feminilidade, desprezar o seu lado materno. E essa habilidade da maternidade é uma habilidade feminina que o espírito na condição feminina desenvolve, que é significativo no processo evolutivo do espírito. Independe dela ser mãe, seja biológica, seja por adoção de alguém, mas a delicadeza das funções maternais, né? Essa delicadeza do ser que está desenvolvendo a sensibilidade. E a sensibilidade é uma virtude que vai transmutar que tipo de problema humano? O sensualismo, exatamente. Só quanto maior a sensibilidade do ser, menos sensualista ele será. E aí o processo evolutivo vai se dando de uma forma muito mais profunda. Então, quando nós temos uma sociedade que começa a abominar isso, as funções maternais, a sensibilidade da mulher, nós estamos diante de uma sociedade tão doente quanto essas que escravizam a mulher. Faz sentido isso, gente? Como a Jéssica faz uma pergunta bem interessante, no caso da inversão, que o homem passa a ser o dono de casa e cuida dos filhos e faz tudo, e a mulher é que trabalha. Isso é próprio de quê, de Jéssica? De uma sociedade saudável com base nas leis divinas, ou são questões circunstanciais de uma sociedade ainda doente? É uma questão circunstancial. Da mesma forma como existe uma corrente, já que você tocou nesse assunto, vamos aproveitar, existe uma corrente que agora fala que as famílias já não são mais a família do pai, da mãe e dos filhos, que agora tem o pai descasado, a mãe descasada, vem os agregados do filho do pai, filho da mãe, e vão juntando. Tem os chamados casamentos homossexuais, que eles adotam filhos, que vai se formando uma família moderna. Estamos tendo aí uma família moderna realmente? Ou uma família transitória que é fruto desse momento evolutivo da Terra? Quando nós acabamos de ver que na família, nós vimos no início do nosso encontro de hoje, que a família é para aprender a amar como irmãos. Na família que as pessoas realmente se amam como irmãos, vão ter separações como nós temos nas famílias de hoje? Separações e uniões cada vez maiores, com terceiro, quarto casamento, com outros filhos e tudo mais? Vamos ter? Não. Vai chegar um momento que o divórcio vai desaparecer da Terra. Por quê que ele vai desaparecer? No Evangelho segundo o Espiritismo explica muito bem isso. Se o que une o casal é o amor, você quer separar de quem você ama? Não. Você quer separar de quem você não ama. Então hoje ele existe por causa, está lá muito claro, pela dureza dos vossos corações. Jesus coloca que existe o divórcio. O dia que não houver dureza mais nos corações, não haverá. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, coloca que a homossexualidade é uma expiação para o espírito. No mundo de regeneração, não há expiação. Então, significa o que também? Que as famílias hoje
de homossexuais que existem, é inegável, são famílias amorosas, mas tudo é transitório. Vai chegar um momento que essas famílias desaparecerão, porque não haverá mais homossexual na Terra, assim como não haverá mais divórcio, não haverá mais guerra, não haverá mais os flagelos destruidores de todos os tipos, porque não haverá mais pessoas expiando. Não haverá, por exemplo, casamentos expiatórios, em que as pessoas chegam um momento que dão um basta e querem separar. Não haverá mais isso. Não haverá casamentos por conveniência e outros mais que as pessoas daqui a pouco se separam. Os casamentos serão por laços afetivos profundos, amorosos. Deu para entender isso, gente? E aí, claro, essas famílias, entre aspas, modernas, na verdade, são famílias circunstanciais desse momento de transição, não são nem inferiores, nem melhores, nem piores do que os outros, mas são próprios desse momento evolutivo. A partir do momento que a humanidade vai evoluindo, em que os processos disfuncionais individuais vão desaparecendo, os da família vão desaparecer também e os coletivos vão desaparecer também. Ficou claro isso, gente? Faz sentido? Fala, Márcia. Se não há ação circunstanciais, sim, mas não há expiação. Compreende? As circunstâncias são as provas. No mundo de regeneração nós vimos, ainda existem as provas, mas não existem as expiações. O que faz com que as pessoas queiram se livrar e, por rebeldia, arrancar de si mesmo, são as expiações. Aí ela quer se livrar. Então, por exemplo, um casamento expiatório, ela quer se livrar daquele cônjuge e buscar o outro, achando que com o outro vai resolver o problema. Mas se o problema está nela, na expiação, naquela relação expiatória, né? Onde estarão as pessoas que estão hoje na expiação? Se elas se regenerarem, vão estar na Terra livres já da expiação. Em outras circunstâncias, né? Se não expiarem, vão estar exiladas num planeta de expiações. É simples assim. Nós não vimos nesses encontros anteriores que, como a Terra vai deixar de ser planeta de expiações e provas, aqueles que precisarem de expiação não poderão nascer aqui. Quem vai precisar, por exemplo, o que nós falamos do nível social, mas no nível físico, por exemplo, cegueira, surdez, debilidade mental, isso tudo é próprio de mundo primitivo e de mundo de expiações e provas. No mundo de regeneração não há isso. Então, por exemplo, uma pessoa que se suicidar hoje e precisar de uma reencarnação como um débil mental, vai poder reencarnar na Terra? Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Cada caso é um caso, mas normalmente, de modo geral, nós vimos a fala de Santo Agostinho. Aqueles que necessitam no planeta de regeneração não há mais angústias da expiação. Você não estava aqui semana passada, né? Nós trabalhamos isso, faltou. As angústias da expiação não há no planeta de regeneração. Então, todo esse processo expiatório são angustiantes para o espírito. Se ele utiliza disso tudo para se tornar uma pessoa melhor, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que ele é, aí sim ele se liberta e vai reencarnar no planeta Terra, com alguém, vai ter um casamento amoroso com alguém, vai ter filhos, vai ter uma família harmoniosa, porque isso é próprio de um mundo de regeneração. Quem precisar de outra coisa, né? Como diz Honório numa mensagem, não me lembro qual mensagem, mas no livro Voz Alerta, Deus vai arranjar um planeta próprio, a misericórdia divina vai achar um planeta próprio para ela, que vai precisar ainda da expiação. Então, isso é aquilo que nós vimos também no nosso encontro passado. Todos aqueles de nós que estamos em alguma expiação, qualquer que ela seja, o esforço para utilizar dessa última hora no planeta Terra é muito grande, para que realmente
haja expiação e nós possamos permanecer na terra. Santo Agostinho fala daquela olhar para o céu e observar um planeta de regeneração. Nós não precisamos observar lá fora. A própria terra vai se tornar mundo de regeneração, com pessoas regeneradas, Aqueles que não continuarem na rebeldia e não quiserem se regenerar, vão ter uma habitação própria. Fala, Márcia. Famílias no mundo espiritual. Sim. São famílias espirituais, O André Luiz fala das famílias espirituais e no futuro, no planeta, na crosta, vão ter as famílias espirituais que já vão reencarnar dessa forma, nessa harmonia. Os que saem, são casados no mundo espiritual, reencarnam e se casam no mundo físico, com uma harmonia que nós não estamos acostumados, porque a maioria dos casamentos na Terra ainda são de expiações e de provas, de rusgas a serem trabalhadas, arestas a serem polidas, A Márcia está lembrando da fala de André Luiz, que às vezes é uma irmandade das famílias espirituais. Tem o caso Tobias, que é citado no nosso lar, que ele vivia com a esposa e a primeira esposa e com a segunda esposa, uma na condição de esposa, outra na condição de irmã. Então, o que significa isso? São espíritos que aprenderam a se amar como irmãos, se amam profundamente e que futuramente vão formar essas famílias que não vão ser exceção. Por enquanto, no mundo de expiações e provas, é uma exceção as famílias harmonizadas. No mundo de regeneração é regra. A exceção são as disfuncionais. Pode existir algumas disfunções ainda, sim, porque ainda existem provas, mas são exceções, como está lá no texto do Evangelho que nós já estudamos. Uma boa pergunta da Ariane. No caso das mulheres que estudam mais, que querem sair de casa, que querem independência cada vez maior social. Vejamos, vamos ver essa pergunta primeiro, depois voltamos à sua. Pode ser? Tem tudo a ver com essa pergunta aqui. Questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Nós acabamos de ver que a desigualdade existe igualdade de direitos e desigualdade de funções. E as funções das mulheres? Tem tanta importância quanto a do homem? Ela precisa se igualar ao homem, sair de casa, fazer tudo o que a Ariane falou, se tornar independente, fazer e acontecer? Isso tudo é muito saudável? Uma coisa é a dependência dos homens, como havia antes. Outra coisa é ela querer ser independente, igualando aos homens. Uma sociedade doente, nós tendemos a ir de um extremo para o outro, até que haja o equilíbrio. Veja, antigamente havia uma dependência total. As mulheres só trabalhavam em casa, eram providas pelos seus maridos. Se acontecesse qualquer coisa com o marido, seja divórcio, seja... antigamente era mais desquite, e aí divórcio depois, ou morte do marido, a mulher ficava às vezes numa situação muito crítica, com filhos pequenos e tudo mais. Saiu-se de um extremo e foi para o outro. Comumente a mulher quer ser totalmente independente, quer fazer tudo que o homem faz para ter os mesmos recursos financeiros que o homem. Nós estamos falando de forma geral, existem exceções a essas regras, tá? Não estamos falando que todas as mulheres são assim, mas há uma tendência desse movimento pendular, de sair de um extremo e vir para o outro. Isso significa que é funcional, Ariane? Dessa forma, vejamos, por que não é funcional isso? Existe uma razão por que não é funcional. Vamos ver a resposta aqui dos benfeitores? Sim, maior até
É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Vejamos, a pergunta de Kardec é muito clara. As funções a que a mulher é destinada pela natureza, com N maiúsculo, significa as leis da natureza, as leis de Deus, terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Hoje temos muitas mulheres que não querem ser mães. Têm todas as condições para ser mães e não querem. Exatamente por isso que você falou. Porque querem ter dinheiro, querem viajar, querem fazer tudo que uma mãe tem limitação de fazer. Por quê? Exatamente porque estão agindo contrária à natureza. Dentro da lei divina é uma coisa, dentro das questões humanas transitórias é outra. Fala, Regilane. Nós acabamos de falar que existem exceções, existe uma regra disseminada numa forma que sai-se de um extremo e vem para o outro. Então, é o que a Regilane está colocando, o pessoal da internet nos acompanha. Ela está dizendo que existem mulheres que buscam independência financeira e, mesmo assim, não abrem mão de serem mães. Isso existe. Mas existe um discurso, existe todo um processo de fazer o que a Ariane colocou, de buscar isso simplesmente para abrir mão das funções próprias da mulher. Num raciocínio feminista torto, no sentido de que a mulher tem os mesmos direitos que os homens e terá as mesmas funções que os homens. Isso é torto, isso não está de acordo com as leis da natureza. Isso deve ficar muito claro, porque ainda existe um feminismo muito materialista na sociedade. Não quer dizer que não haja mulheres que têm a independência financeira, que têm os seus trabalhos e que se desdobram muito mais para, mesmo assim, serem mães inteiras, na inteireza da maternidade. Mas isso não é a regra geral. A regra geral é querer abrir mão dessas questões femininas, porque mesmo que ela não faça, não abandone os seus filhos do ponto de vista social, mas abandona afetivamente. Coloca profissionais para cuidar dos filhos enquanto elas estão lá trabalhando 12, 14 horas por dia. Tem muita gente fazendo isso. E isso é próprio de um mundo doente. Se isso não é próprio para homens, quanto mais para mulheres. Para homens, pais, não é próprio. Para mulheres, mais ainda, que são mães. E muitas vezes ela abre mão de tudo isso e coloca profissionais para cuidar dos seus filhos. São abandonados afetivamente. Joana de Anjos fala isso. São os órfãos de pais vivos, que há muito na nossa sociedade, principalmente nas classes chamadas mais favorecidas, né? Porque o pai está fora trabalhando, a mãe está fora trabalhando o dia inteiro para ganhar cada vez mais dinheiro, e quando alguns se abrem mão de terem filhos, menos mal, porque eles estão falindo sozinhos. Outros, além de fazerem isso, têm filhos e fazem os filhos sofrerem a orfandade de pais vivos, como diz Joana. Por quê? Porque ainda vivemos numa sociedade doente. Na próxima questão isso vai ficar mais claro aqui. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Sim. Não é? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Então, a lei de amor, justiça e caridade é o grande parâmetro. Esse não façais aos outros o que não quererias que vos fizesse, está ligado a que dimensão da lei maior?
Caridade. Né? A caridade leva você a fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Agora vejamos a questão A, que aí vai ficar bem claro para a gente encerrar essa reflexão antes de nossa avaliação reflexiva. Para ficar muito claro, para que nessa fase que nós estamos vivendo enquanto sociedade, ainda existem muitas aberrações, existem muitas questões que são vistas como algo essencial, mas que não faz parte da lei divina natural. Se não fizer parte da lei divina natural, não vai prevalecer no mundo de regeneração. É algo transitório, próprio desse momento evolutivo. Vejamos a pergunta A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Acabamos de ver que o princípio da justiça é não façais aos outros o que não quereris que vos fizessem. Então, as mulheres e os homens devem ter os mesmos direitos, seja na lei de Deus, seja da lei dos homens? Sim, sem sombra de dúvida. Agora vamos ver a resposta. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. E que os benfeitores estão falando aqui, gente? Se não é das funções usuais no corpo físico, quando encarnados. É isso ou não? Vejamos, igualdade de direitos, mas desigualdade de funções. Existem funções, não quer dizer que a mulher não deva trabalhar fora, não é isso. Mas a função maior da mulher é da maternidade. O trabalho para ela pode ser um complemento da maternidade, mas nunca o contrário. E quando nós falamos de maternidade, é no sentido amplo de maternidade. Existe a maternidade biológica, a maternidade de filho adotivo, existe a maternidade das ações feminis de sensibilidade. Então, por exemplo, existem funções mais próprias para as mulheres do que os dos homens? Sim, várias funções, várias profissões que elas são muito mais próprias para as mulheres do que para os homens. As pessoas podem dizer, mas é mal remunerada. A questão da má remuneração é própria de um país injusto como o nosso, não é da lei divina, é da justiça humana. Por exemplo, a enfermagem, o magistério, várias funções, o magistério de crianças pequenas, por exemplo, é muito mais feminina do que masculina, enquanto que existem funções muito mais masculinas do que femininas. É quase que exclusiva masculina, deveria ser. Principalmente aquela que pede força bruta. Hoje as mulheres querem ser até servente de pedreiro. Tem muitas que são. Não quer dizer que isso seja proibido, mas que é antinatural, Não está dentro das leis. Vamos ver o complemento da resposta aqui, só para concluir. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria. O sexo, além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, está muito clara a resposta. Nós, às vezes, queremos que a verdade não seja de acordo com aquilo que ela é. Nós estamos vivendo num momento desse feminismo distorcido que há essa tendência de que achar que é moderno, que é a emancipação da mulher, essa igualdade de funções. Mas aqui está claro,
ocupe-se do exterior o homem, do interior a mulher. De que eles estão falando aqui? A mulher, então, não deve sair de casa para trabalhar, isso? Não, isso é uma conclusão equivocada. O que é do exterior e do interior? Está dizendo o quê? É fora de casa e dentro de casa ou é algo maior? É algo maior. Eles estão falando aqui da sensibilidade feminina. Não quer dizer que o homem não deva cuidar também do interior. Mas, do ponto de vista de funções, é mais próprio da mulher o cuidado do interior, da sensibilidade. Por isso que a maternidade pode ser exercida até nas profissões que as mulheres usam. Né? Que as profissões mais, uma característica mais feminina é porque ela vai exercer a maternidade ali. Na enfermagem, na medicina de cuidados infantis, por exemplo, na pediatria, é mais comum as mulheres. Por quê? É muito próprio para a feminilidade o cuidado com a criança. Existem várias funções em que a mulher tem maior possibilidade, por quê? Porque ela tem maior habilidade com o interior, enquanto que o homem mais com o exterior. Mas como somos os mesmos espíritos que ocupam a posição de homens e mulheres, podemos trabalhar também o interior e a mulher também pode trabalhar o seu exterior. Só que sabendo que é mais um e menos o outro. Né? E não querer igualar nesse nível, porque a igualdade deve ser sempre de direitos, não de funções. Está claro na proposta dos espíritos superiores. Né? Fala, Ariane. Sim, a Ariane pergunta se o que é mais importante seria a intenção da mulher. Sim, desde que o ego não venha prevalecer em primeiro lugar. Você falou, por exemplo, eu quero ser, por exemplo, astronauta, e vai ser astronauta, porque é a minha feminilidade que eu vou usar ali. Será? Né? Então, o questionamento que se deve fazer, porque isso tudo é consciencial, nós temos as duas energias, que você tocou no assunto, vamos falar, da ânima e ânimos. Ânima é energia feminina e ânimos masculina. O ser humano normalmente tem as duas energias, uma mais aguçada, outra menos. A mulher, ela naturalmente é ânima. E o objetivo não é para ela matar a energia ânima em si mesma, desenvolvendo a energia ânimos. Ao contrário, a energia ânimos vai existir, mas o principal é a ânima. A feminilidade, a sensibilidade, que os benfeitores aqui no século XIX chamam de interior e exterior. O ânimos é mais para fora, mais viril, é voltado para ações. E o ânimo mais íntimo, mais fruto da sensibilidade, do próprio processo da maternidade. Então, quando há essa preservação, ótimo. Né? Agora, é preciso que a mulher ausculte a sua intimidade para ver se o movimento dela é essencial ou se é algo egóico, como uma fuga daquilo que ela tem um compromisso consciencial. Porque ela não renasceu, o espírito não renasceu mulher ou homem por acaso. Não existe acaso nessas questões. Existe sempre um objetivo espiritual de renascer homens ou mulheres. Mesmo na homossexualidade, existe um motivo para isso. E o objetivo é o espírito se olhar para que ele evolua no limite das suas forças naquela existência. Ficou claro? Exatamente, boa, excelente pergunta. A mulher que busca se igualar nas funções do homem seria porque ela ainda tem um certo complexo de inferioridade e ela quer se igualar ao homem para se sentir tão bem quanto? É exatamente isso. Porque são processos disfuncionais que acabam sendo colocados como sendo uma necessidade humana.
E não é uma necessidade humana. É algo antinatural. Está contra as leis da natureza, como nós vimos aqui, né? Mesmo que hajam discursos no sentido contrário, mas como as leis divinas ainda não são cumpridas, muita gente vai ter discursos contrários, tudo isso que nós refletimos hoje. Mas é a realidade que os benfeitores colocam. Tá? Vamos para a nossa avaliação reflexiva, então. Vamos fechar os olhos. O conteúdo estudado, o que você aplicaria em sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão da igualdade entre o homem e a mulher? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a transformação moral da família, de modo a instituirmos mudanças na base da sociedade terrestre, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, para que a Terra se transforme em planeta de regeneração, no qual as famílias disfuncionais serão coisas do passado. Como você se vê auxiliando nessa transformação? Você tem feito esforços para tornar a sua família mais amorosa, justa e caridosa? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está encarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.